Nós estamos orando com os Salmos e eu quero convidar você a ter a sua Bíblia em mãos para essa nossa reflexão tão importante. Hoje, o Salmo de número 10. Aliás, o Salmo de número 10 dá a impressão que foi escrito hoje de manhã, mostrando mais uma vez que estava certo Billy Graham quando ele disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Esse salmo fala muito profundamente ao nosso coração, trazendo uma mensagem atual e verdadeira. E eu quero dizer para você que Deus se importa com você, mesmo que você ache que não, por algum momento que esteja passando na vida. Crer que Deus está no controle absoluto de tudo em nossas vidas e que Ele se importa conosco é fundamental para definir a nossa fé. Os ímpios, aquelas pessoas pecadoras, contumazes e más, é que afirmavam e afirmam que Deus não existia, blasfemavam de Deus publicamente, são e eram arrogantes ao extremo, donos de si, praticavam maldade, ainda praticam contra o povo de Deus e dizem ironicamente que Deus não existe, ou que Deus se esqueceu deles, não se importa com eles. E é muito interessante a gente pensar nessa realidade. Esses, os maus, eles faziam maldades contra o povo de Deus para provar a inexistência de Deus. Vivendo um momento parecido com esse, Davi entrou em desespero. E, infelizmente, chegou a esse ponto a vida dele. E bem diferente do que ele falou no Salmo de número 9, quando ele apresentou um hino de louvor e ação de graça a Deus, porque ele estava confiante em que Deus é justo e que a justiça divina chegava. Agora, ele percebe que está demorando essa justiça, e como ela não chegou no tempo que ele queria, Davi desanimou, ele pensou, será que Deus está desinteressado? Será que Deus, de fato, não está se importando com o seu povo, como os maus diziam que era isso que acontecia? Davi duvidou, Davi desesperou. E qual de nós nunca duvidou, nunca titubeou diante da maldade em nossa volta? Exatamente por isso, ele desanimou porque ele sentiu ou imaginou o fato de Deus estar distante. E Davi, em meio à dúvida, ele começou a andar pela vista, pelo que via, pelo que constatava diante de si que os ímpios faziam. No entanto, quando ele tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los de volta em Deus, as coisas vão mudar drasticamente, conforme o Salmo vai nos mostrar. Queridos, nós nos desesperamos quando olhamos tudo que acontece em nossa volta e os desmandos provocados por pessoas más. Mas Corrie ten Boom, aquela sobrevivente de campo de concentração, ela disse: se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito, mas se você olhar para você mesmo, você ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, aí você pode ficar descansado e encontrar a paz. Nós sabemos que em nossa volta e fora, tudo nos empurra para um desânimo. As coisas ruins, elas parecem que têm uma solução, e tem mesmo, dada por Deus. Mas homens maus, homens mal intencionados, fazem de tudo para que o certo não aconteça, fazem de tudo para que a nossa luta não dê resultado, e nesse meio tempo, vidas são ceifadas aos milhares, por mero capricho, por brigas de poder, por brigas políticas, pessoas vivendo como se Deus não existisse, e nisso eles fazem pouco caso dos pobres, dos idosos, insultam os cristãos, a fé, as igrejas, fazendo parecer que Deus não se importa. Porém, Davi, ele vai nos mostrar que Deus cuida do seu povo, que Deus atenta, que Deus defende o pobre e necessitado, no caso, eu e você.
Então eu quero te dizer, creia, Deus sempre faz justiça, mas no tempo dele. Ainda que não pareça por um momento, Deus se importa com você. Sempre ele se importa. A nossa dificuldade é que nós vivemos em dois mundos, o corpo aqui na terra, mas a nossa mente, expectativa no céu. E por conta disso, nós não conseguimos compreender a mão de Deus agindo em nós. Aqui nesse mundo, nós temos guerras. Lá na eternidade, nós encontramos paz. No mundo, nós temos aflições, mas em Deus nós temos descanso. Aqui somos cercados de gente perversa, de gente má, como Davi também estava. No versículo 4, 11 e o 13, ele vai mostrar exatamente isso, que era uma realidade dele. No Novo Testamento, Jesus nos avisou que os pobres nós sempre teríamos conosco. Lá em João ele vai falar isso. Mas aqui no Salmo 10, daí vai dizer que assim como nós temos os pobres, nós temos também os soberbos, os perversos, os ímpios, os maus ao mesmo tempo. Contudo, Deus vê a todos. Deus vê a ambos. Existe um corinho infantil há muito tempo, cantado nas igrejas para as crianças pequenininhas em escola dominical, que diz: o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz ou diz você. Quem dera os maus entenderem ou soubessem o quão duro é cair nas mãos de um Deus vivo e irado, conforme a carta aos Hebreus vai nos mostrar. Quem dera eles soubessem o quanto vai custar o sangue de tantos inocentes derramados, cujas mãos deles estão sujas, enquanto eles se embebedam em suas mansões, em seus iates, fumando charuto cubano e parecendo que não se importam com nada. Nós, diante de tudo isso, temos que ser como Davi, encher o coração de esperança, porque o mundo é assim, sempre foi assim, mal por natureza, mas Apocalipse, no capítulo 22, ele vai encerrar dizendo algo interessantíssimo. Quem é mal, que continue a fazer o mal. Quem é imundo, que continue a ser imundo. Mas quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser mais dedicado ainda. O que eu quero dizer com isso? O que nós devemos fazer diante do mal que nós enfrentamos em nossa sociedade? Se posicionar, denunciar, mas acima de tudo, orar pela derrota desses inimigos. Bonhoeffer, nosso mártir cristão, ele disse que o silêncio diante do mal, ele é o próprio mal, ou pior até do que o próprio mal. Deus se importa, acredite, vai valer a pena a sua dedicação, a sua vida de oração. Então, não se desespere diante do quadro que nós enfrentamos, e se já se desesperou, respire fundo, reconheça Deus por detrás de tudo que está acontecendo conosco e em nossa volta. Deixe nesse salmo a esperança raiar em seu coração. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós sabemos que os salmos são remédios para a alma. E eles são mesmo. E alguns desses remédios combatem a doença chamada desespero, falta de esperança. Medique-se todos os dias com o Salmo 10, assim como fez Davi. Primeiro, ele lutou contra o desencorajamento. E como ele fez isso? Orando. Versículo 1 do Salmo 10. Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempo de tribulação? Davi começa expressando um lamento profundo, um grito de desespero diante daquilo que ele está vendo acontecer em sua volta. E ele dá uma lição fundamental para a gente já no começo do Salmo, que orar a Deus é dizer exatamente o que está em nosso coração. Se é dúvida, dúvida. Se é desespero, desespero.
Se é clamor, Davi, ele é sincero diante de Deus, ele não fala com meias palavras, queridos. Para Deus, perguntar nunca ofende. Agir com hipocrisia, sim. Davi, ele clama a Deus com essa sinceridade, e no verso 2 ele vai dizer: na sua arrogância, os ímpios perseguem o pobre com fúria, que eles mesmos caiam nas ciladas que maquinaram. Pois o ímpio se orgulha da sua própria cobiça, e o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca, Deus não está em nenhum dos seus planos. A maneira de agir de um ímpio é exatamente o oposto daquela exigida para um filho de Deus. A nós, Deus ordena que busquemos a paz, a solução de uma demanda, de uma situação difícil, e muitas vezes perder para depois ganhar. Mas o ímpio, o arrogante, ele nunca quer perder, pois ele entende que perder é sinal de humildade, e humildade para um arrogante é sinal de fraqueza. Eles se orgulham e se gloriam, como diz o texto, em cobiçar, em armar ciladas, às vezes com muito marketing por detrás, parecendo fazer coisas boas, mas no fundo eles estão blasfemando de Deus. Em épocas de campanha, até em igrejas eles entram parecendo que estão cultuando a Deus, mas na verdade eles só querem se aparecer. Mandam mensagens espirituais em datas religiosas importantes, como o Natal, como a Páscoa, mas nunca eles querem saber de Deus, sequer de mencionar o nome de Deus. Verso 5. Os caminhos dele prosperam sempre, os teus juízos estão muito acima dele, longe da sua vista. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo e diz a si mesmo: olha a arrogância, jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobrevirá a mim e à minha descendência. Olhando de fora, parece que eles são abençoados por Deus por serem maus, como se Deus não retribuísse corretamente a ação de cada um. Dá até a impressão que eles são abençoados, premiados por serem inescrupulosos. Porém, deixa eu dizer uma coisa para você que nos acompanha nessa reflexão. Mal eles sabem que suas riquezas não são bênção, mas sim maldição. No Salmo 73, Asaf, tentado por tudo isso, ele chegou a dizer que eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Entretanto, riqueza material tem o poder de cegar a pessoa. Não deixa a pessoa crer em Deus, pois eles acham que já possuem tudo, eles não precisam de Deus. A tal ponto de Jesus ensinar na parábola do rico e Lázaro e dizer para ele: olha, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, a Bíblia, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Do verso 7 em diante: se a sua boca está cheia de maldição, enganos e ameaças, debaixo da sua língua há maldade e perversidade. Ele fica à espreita dos povoados, mata o inocente em emboscada, seus olhos espreitam o desamparado. Ele arma emboscada como o leão na sua toca, fica à espreita para apanhar o pobre, ele o apanha e o arrasta com sua rede, agacha-se e fica de tocaia. Assim, os indefesos, aquelas pessoas mais inocentes, aquelas pessoas que são levadas pelos discursos ideológicos, caem em seu poder e diz a si mesmo: Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá isso. Para Davi, o pecado desses arrogantes era cometido pela boca, em palavras, mas também em ações, pelos seus pés que procuravam destruir o pobre e o necessitado. Davi se desanimou muito. Ele pensou: não há solução para essas coisas. Ele podia desistir, mas ele escolheu confiar em Deus. Sabe como ele fez? Ele se ergueu, e tem um grupo chamado Louvor Aliança,
que compôs uma canção que tem muito a ver com o pensamento de Davi. Em meio ao desânimo, Davi confiou que Deus cuida de mim. E a letra dessa música fala assim: eu não posso pensar em parar, eu não posso pensar em desistir, porque eu tenho a promessa que o melhor será no fim. Minha vida é um presente de Deus. Seu amor por mim jamais morreu. Jesus me ama e de mim irá sempre cuidar. Eu vou receber, diz a estrofe, o que de melhor Deus tem para mim, pois o seu cuidado não falha, eu sei, jamais falhará. Eu vou receber o que de melhor Deus tem para mim, pois da minha vida, da minha família, Deus cuida para mim. Foi o que Davi fez. E se encheu de coragem, e ao invés de desistir, em meio ao desespero, ele buscou esperança e encorajamento. Sabe como? Orando. Versículo 12 e o 13. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo: tu não pedirás contas? Novamente, Davi cita o grito de guerra do exército de Israel quando partia para um combate, para uma batalha contra o inimigo. Mas agora ele acrescenta para que Deus levante a mão. Também era um ato de guerra do exército, pedindo a Deus para que Deus agisse com poder e força contra o inimigo. Queridos, Deus abaixa sua mão para ajudar e para socorrer os necessitados, mas ele a levanta para se vingar dos ímpios e opressores. Uma hora a fatura chega. Uma hora Deus pede contas, nem que seja no leito de UTI, nem que seja diante de uma lápide. Certamente, um dia ele pede contas e talvez seja tarde demais para muitas pessoas. Versículo 14. Mas tem visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para o tomares pela mão. O indefeso, ele se entrega a ti. Tu és o amparo do órfão. Deus age como um ajudador, um advogado. Deus não nos deixa só. E no versículo 15, quebra o braço do ímpio e do malvado, esquadrinha a maldade deles, até não encontrar mais nada. A mão que Deus levanta, a mão levantada de Deus, ela é mais do que suficiente para destruir o poder dos perversos. Queridos, ore por isso, clame por isso, não tenha temor em realizar essa oração. Ore para que Deus destrua a maldade de governantes perversos e que Deus faça prevalecer a sua justiça. Davi não tinha medo de fazer essa oração e nós não podemos temer, não podemos ficar em silêncio, mas sim clamar a Deus. Porque o versículo 16 até o 18, o clímax do salmo, ele vai dizer: o Senhor é rei para sempre e eternamente. As nações desaparecerão da terra dele. Tu, Senhor, tens ouvido os desejos dos humildes, por isso nós oramos. Tu confortarás o coração deles, por isso nós oramos. E inclinarás o teu ouvido, por isso nós clamamos. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. O clímax do salmo está aqui, nos versos finais. Davi, depois de orar, ele reconheceu quem é Deus e tudo que se passava e que ele via em sua volta. Deus não mudou. O mesmo Deus de Davi, queridos, é o Deus meu, é o Deus seu. Deus mesmo disse: eu não mudo. A Bíblia nos diz que ele é o mesmo hoje, amanhã e será eternamente. Então, ore ao Senhor, o Senhor que reina sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, o Senhor que vai reinar por toda eternidade no céu conosco, vivendo com Ele. Ele ouve as nossas orações, ainda que elas venham com lágrimas, com gritos, com gemidos, e Ele nos confortará. Não tema o homem, tema a Deus.
ame-o de todo o seu coração, confie no cuidado, confie que Deus se importa conosco de um jeito todo especial. E eu termino dizendo para você, Deus se importa, mesmo que você ache que não. Ore a Deus, clame a justiça de Deus e tenha as respostas que vêm do céu. Feche teus olhos, vamos fazer isso em oração. Deus, traga justiça para a nossa nação. Deus, levante a sua mão contra toda arrogância, contra toda forma, Deus, de maledicência, contra toda forma de opressão, contra tudo, ó Deus, que tem procurado de todas as maneiras humilhar o pobre, o idoso, o cristão, os seus filhos, ó Pai. Levanta a sua mão de poder contra toda a maldade desse mundo, Pai. Ao mesmo tempo, enquanto o Senhor inclina suas mãos do céu sobre o pobre, o necessitado e o seu povo. Tantos motivos de oração, Deus, nós temos. Traga saúde, traga paz, tranquilidade, recursos financeiros para mantermos nossa família. Ó Deus, cuida de nós, porque nós sabemos e declaramos que o Senhor se importa conosco. E é nessa confiança que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.